Convidamos ao palco o senhor Paulo Camata, da UMACO, para falar sobre o tema Logística Reversa, uma realidade. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Opa, isso são os jovens falando. Maravilha. Bom, gente, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer imensamente ao Cindy Plaza, ao Gilmar, com certeza, sem o trabalho dos nossos Gilmares, né, a gente não estaria hoje aqui com vocês. Foi um trabalho assim muito rápido, eficiente. Em menos de 30 dias se montou uma estrutura, se mobilizou pessoas, né? Se motivou pessoas a participarem. E hoje eu fico até emocionado de ver um auditório praticamente lotado de pessoas aqui, batendo recordes, inclusive, de eventos que a gente programa de 6 meses. Né, de antecedência, com todo um planejamento. Então, vocês estão muito de parabéns. Agradecer também, eu não poderia deixar de mencionar, nós como associação, a gente não menciona empresas, mas a Nova Pol hoje abriu as portas da sua casa para uma visita maravilhosa à sua planta. Quem teve a oportunidade, quem foi nas visitas hoje? Eu acho que vão concordar, se discordar, pode falar, né? Mas tiveram um carinho, uma recepção, mostraram toda a empresa, toda a estrutura fantástica. Eu já estive visitando a Nova Pol há 4 anos atrás e vi as mudanças, né? E fico feliz de ver que o Brasil realmente está investindo, está inovando e, principalmente, eu acho que o maior fator é compartilhando. Hoje, diferente do mercado que eu iniciei, que o Valdomiro, que muitos iniciaram, era um mercado egoísta, né? A gente tinha informações para nós, né? As empresas achavam que o valor era ter informações guardadas, enquanto, na verdade, a realidade se mostra muito diferente. A gente, para evoluir como pessoas, como empresas, como municípios, como estados e como país, nós temos que repartilhar. E esse é o caminho que a gente está traçando hoje. Então, mais uma vez, parabéns a todos aí pelo trabalho. Devido ao público, eu tive a oportunidade de ver a lista de presença e vi que tem muitos jovens, pessoal do Senai, pessoal de engenharia, e eu mudei um pouquinho a minha palestra, né? Então, nós vamos falar de rave, vamos falar de outras coisas, tá? Nessa apresentação. Eu vou falar um pouquinho de disseminação de conhecimento, que eu acho que isso é muito importante para quem não conhece a UMACO, ver um pouco do trabalho que a gente faz. Resumidamente sobre materiais compostos, o Gilmar já deu uma aula sobre isso, e o Valdomiro vai esmiuçar essa área, né? Vou falar do nosso Programa Nacional de Reciclagem, que foi o precursor do nosso programa de logística reversa, porque tudo tem uma cadência dentro de uma estratégia, como a gente pode ver. E aquela questão da proatividade, vocês vão poder ver dentro desses programas que a gente acabou realizando. Então, a UMACO, como uma instituição, ela tem sua missão, sua visão, seus valores. Sua missão é representar, educar, defender e fortalecer o desenvolvimento sustentável dos compósitos para a sociedade. Visão: ser a melhor associação latino-americana de materiais compósitos. Veja que nós não somos muito modestos. Mas por quê? Nós temos que ter o objetivo, aonde a gente quer chegar, para que todos tenham claramente que quem está trabalhando, atuando, tem a responsabilidade de atingir aquela visão. E tem que trabalhar com valores, valorização das pessoas. Veja, isso não é um assunto... Essa missão foi definida há 7 anos atrás, né, Gilmar? Não é gancho da palestra do Gilmar. Já desde o primeiro dia, a primeira questão foi definir essa missão, visão e valores. Valorização das pessoas, profissionalismo, conduta ética, antes de mensalão, antes de petrolão, né? Gestão transparente,
responsabilidade com a segurança e meio ambiente, uma época que as pessoas não se preocupavam muito com isso também, e compromisso com a inovação, educação e competitividade. Nós iniciamos esse trabalho depois de uma pesquisa profunda de mercado, ver quais as carências que nós tínhamos no mercado de compósito. E a questão do conhecimento era sempre o ponto-chave. Não temos conhecimento. Então, a Almaco começou a fazer um trabalho de lançar livros anualmente, a cada ano, buscando os melhores especialistas do Brasil e do mundo, né? Abriu as fronteiras da associação para trazer o melhor de conhecimento que se tinha. E, com isso, iniciou-se com o trabalho com o Compósito 1. E, até hoje, temos já 7 livros lançados, chegando até os compósitos avançados. Não satisfeita com essa ação, foi buscar, junto às universidades, um trabalho de formação profissional, de engenheiros, né, gestores na área de compósito. E foi triste o início. Eu sei de algumas reuniões que teve com reitores de universidades. Não vou citar nome, né, Gilmar? Mas que quando o nosso presidente sentou à frente do reitor a propor a proposta de fazer um curso em materiais compósitos, esse reitor falou, esse material daqui 2 anos não vai existir mais. A nível disso, né, a gente chegou a enfrentar os problemas. Então, vejam a falta de informação, a falta de conhecimento, né, a falta até de vontade de mudanças, né? Aquela coisa, sempre fizemos assim, por que nós vamos mudar? Sempre fiz de aço, por que eu vou mudar? Sempre fiz de madeira, por que eu vou mudar? Eu tenho em casa um problema desse pessoal com a minha esposa. Eu quero fazer o banheiro todo em compósito, com materiais compósitos, um bloco único, para que eu possa limpar, não ter fresta dos azulejos. Mas minha esposa fala, não, mas azulejo é a coisa mais bonita do mundo, tem que ficar o azulejo. Né? Então, já tem até esse conflito interno. Né? Então, desde 2011, a gente vem trabalhando e já temos praticamente 100 profissionais, não chegamos isso ainda, estamos bem próximos. A meta era chegar no final de 2015 com 100 profissionais, mas devido à crise, todo esse momento difícil que todos nós estamos passando, nós estamos com quase 100 profissionais formados e atuando nesse mercado. E, atualmente, nós temos 2 pós em andamento de inscrições, uma sendo em São Paulo e outra em Curitiba, e em Caxias, perdão. E quem sabe, né, Gilmar, em um curto espaço de tempo, pelo que nós já andamos conversando, né, possamos brevemente estar aqui anunciando uma pós-graduação em compósitos em Vitória. Também temos o nosso CTCom, que é o Centro Tecnológico Compósito, que foi fundado em 2005. Foi um trabalho de parceria com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, onde nós montamos um centro com 600 metros quadrados na área de aplicações e processos, onde nós temos a oportunidade de trazer as pessoas, fazer os cursos práticos de processos, conhecer desde o básico, desde as noções de materiais compósitos, até cursos avançados de compósitos. Para vocês terem ideia, nós temos anualmente, esse ano eu espero fechar mais um, né, Valdomiro, de reparos aeronáuticos, com equipes de manutenção da TAM, da Gol. Então, a gente atende desde a cadeia dos micro, pequenos empresários, até as necessidades dos mais avançados. E hoje também estamos pensando num curso específico para o setor eólico, para capacitação de profissionais nessa área. E também não posso deixar de destacar a internacionalização da Almaco, que faltou agradecer a Érica, que é ela responsável por sempre estar organizando, sempre estar buscando esse trabalho junto com as equipes do Findes aí, né, que sempre dá todo o suporte. Ela nunca aparece, a Érica, ela sempre está dando esse apoio e para fazer as coisas acontecer. Obrigado, Érica. Uma salva de palmas para a Érica, por gentileza. Bom, gente, como eu estava comentando, nós éramos, até 2007, se eu não me engano, nós éramos Abimaco,
E era uma associação brasileira de materiais compostos, e os países em torno começaram a nos buscar, porque viram o trabalho que a gente estava tendo, e eles, infelizmente, também não tinham nenhuma associação que representasse. Então, esse conselho gestor, na época era uma diretoria executiva também, liderada por Gilmar, assumiu esse desafio e falou, como a gente tem esse trabalho definido para o Brasil, por que não compartilhar também com a América Latina todo esse nosso conhecimento? E, a partir daí, nós começamos esse trabalho com o Chile, juntou-se as empresas de lá, se montou a Almaco Chile, depois a Almaco Argentina, e agora, o ano passado, a Almaco Colômbia, né, que está caminhando muito bem. Esperamos aí que a gente possa progredir para os outros países da América Latina. Bom, dito isso, gente, um resuminho de materiais compósitos, principalmente para os estudantes entenderem um pouco melhor esse material. É um resultante, combinação entre resinas poliméricas, pode ser resinas termofixas ou termoplásticas, com reforços, né? Base, fibra de vidro, aramida, carbono, fibras naturais também. E são conhecidos pelos elevados índices de resistência mecânica, química e versatilidade. Como o Gilmar já demonstrou, nós temos mais de 50 mil aplicações desse material. É um material de fácil manutenção, isso é muito interessante. Reaproveitamento, hoje a gente pode reciclar isso e reprocessar esse material, o que diminui a geração de resíduos pós-consumo. A extrema resistência também garante uma vida longa. A gente não trabalha com compósito em projetos de pequeno prazo de uso. A gente sempre procura usar compósito em produtos que a gente tem um ciclo de vida extremamente longo. E, por isso, ele não é utilizado, por exemplo, na indústria de materiais descartáveis. Basicamente, os compósitos são projetados para durar, e muito, né? Tem produtos para diversas áreas que têm garantia de 20, 25 anos de uso, basicamente sem manutenção. Aqui é um exemplo bem básico de uso de compósito que até alguns anos atrás era sonho, né? Vamos falar de um carro em compósito. Se viam as Ferraris, as Lamborghinis, aqueles carros top de linha. Agora, um produto em série, em compósito, não tinha tanto a atuação. E hoje já se tem, por exemplo, essa BMW, toda a parte de chassi, o monobloco, a célula de sobrevivência, toda feita em materiais compósitos. E é um produto de série hoje, não é um produto especial. E cada vez mais nós vamos ver isso acontecendo. A América Latina vai demorar um pouquinho mais para chegar a esse ponto, né? Mas a nível Europa, Estados Unidos, isso vai ser uma aplicação cada vez maior. Por quê? Porque é um produto que tem característica de reduzir peso, reduzir problemas de fadiga mecânica, né? Durabilidade, e com isso gerar economia em outros componentes. Então, você reduzindo o peso do seu equipamento, que usa um combustível, pode ser elétrico, ou a álcool, ou a gasolina, ou a gás, você aumenta a autonomia, ao mesmo tempo diminui o desgaste, e aumenta até o poder de carga desses produtos. Como a gente está aqui em Vitória, não poderia deixar de mostrar o meu barco, que está lá em Santos, né? Esse é o que eu uso só de fim de semana. O de férias é um outro maior que não coube na foto, né? Mas também todo em materiais compósitos. Essa é uma área que eu amo, que incentivo, que é essa parte de reabilitação que os compósitos estão dando. Eu velejo numa represa lá em Guarapiranga, onde tem a equipe paralímpica de vela, e a gente se emociona de ver aquela turma toda fazendo 10 vezes mais do que eu faço, né, sem nenhuma deficiência, e felizes, trabalhando cada vez mais com uma vida ativa fantástica. Também temos um orgulho de o Brasil ser um dos países inovadores nessa área de habitação em compósito. Sempre pensou em habitações a nível de alta classe, né, nível de custo maior,
E hoje nós temos uma realidade, mais de milhares de casas feitas em compósitos e projetos habitacionais populares. E também creches. Eu não pedi autorização para o meu presidente, espero que não sofra uma repreenda, mas vamos lá, a gente tem que assumir riscos na vida, não é? Bom, gente, falado isso, eu vou falar um pouquinho do nosso programa de reciclagem de compósitos. Foi um modelo de negócio de R$ 1.800.000, isso em 2010, tá? Foi pensado. Interessante, a Lei de Resíduos Sólidos foi sancionada em 2010, e a gente estava trabalhando já preocupado com essa questão da reciclagem. E com isso nós trouxemos o IPT, que é uma entidade, uma instituição idônea, que poderia fazer esse trabalho para nós sem gerar nenhuma, vamos dizer assim, uma tendência dentro da associação de buscar soluções e sim buscar dos especialistas o que eles têm a dizer, né? Com isso, nós montamos um consórcio de fabricantes. Isso é um trabalho muito legal que a entidade faz. Ela junta todos os setores, desde o fornecedor da matéria-prima primária até o consumidor final. Se juntou 22 empresas, foi feita uma carteira de investimento e cada uma dessas empresas investiram e bancaram esse projeto que ninguém sabia se ia dar certo ou não, né? Tudo ia depender o quê? Dos estudos e do trabalho. Então, está aqui a lista das empresas, inclusive uma empresa do Espírito Santo está aqui também, a Nova Pol, né? Mais uma vez, acreditando, trabalhando junto com a gente. A MVC está com o símbolo antigo ainda, né? Da época. Só o pessoal da Thalio Rodrigo da Alves, que eu estava te procurando, não te achei, né? Mas isso mostra, por exemplo, a visão. A Owens Corning, que é a maior fabricante de fibra de vidro do mundo, ela discutiu no último planejamento dela e definiu que ela quer dobrar a produção em quantos anos? Em 10 anos, né? De 5 anos. Ela quer dobrar o consumo de compósito no mundo, né? Que já dobrar é extremamente complicado. E estava aqui 2 semanas atrás, o presidente, né, do grupo, e um ponto que ele levou interessante, quando eles fizeram a visão, eles fizeram as perguntas que eu falei, o ponto onde tinha o grande... né, por que não cresce mais o compósito? Se tudo pode ser feito em compósito, por que não cresce mais? E um dos pontos que eles levantaram é o problema de reciclagem, destinação de resíduo. Então, eles precisam resolver, não adianta eles incentivarem que, no momento, uma indústria pode dizer assim, eu só vou usar material que seja reciclável. Os compósitos estão fora, ou não? Eu nem participo da cotação, né? Se um governo for lá e disser, eu só vou comprar escola, creche, casa, poste que seja reciclável, nós estamos fora. Então, por isso, esse trabalho que foi feito há muitos anos atrás já começa a fazer, e hoje nós já temos soluções para destinar, para usar e fazer produtos em compósito. Por isso que o pessoal de engenharia vai chegar a um ponto que nós vamos ter o resíduo do compósito vai ser um material para utilizar, como eu uso a fibra de vidro, como eu uso a resina, como eu uso o polipropileno, polietileno, ABS, o que for. Então, nós vamos chegar nesse ponto de ter, nas nossas organizações, pessoal da engenharia trabalhando isso como um material comum, que é o resíduo, porque, senão, nós não conseguimos dobrar o volume. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Só para ir agregando valor. Obrigado, Gilmar. Então, nesse trabalho foi feito todo pelo IPT, foi gerado durante esses 2 anos de desenvolvimento, o prazo inicial era 18 meses, teve um prolongamento, foi para 2 anos, 24 meses, foram gerados 18 relatórios, todo um trabalho de pesquisa e equipamento de todos os processos que tinha no mundo. O pessoal teve uma equipe do IPT que viajou pelo mundo, fez todo um levantamento na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Itália, enfim, Alemanha, né? Buscando todas as soluções que já haviam, e muitos países já tinham soluções, só que, trazendo essas soluções para o Brasil, elas não eram viáveis economicamente, né? Porque elas gerariam muito mais custo, por exemplo, para a gente reutilizar esse material. Imagine que um material custasse R$10, usando essas tecnologias, o material sairia custando R$30. Como é que você vai vender um material reciclado por 30 e um novo por 10? Então, tudo isso foi levantado e se chegou
a definição do processo, que é a trituração, a moagem propriamente dita, mas com moinhos especialmente desenvolvidos dentro do IPT, onde, para vocês terem ideia, nós partimos de moinhos de 50 a 80 CV, cavalos, HP de potência, e hoje nós temos moinhos que fazem a mesma produção, moem o mesmo material com motores de 5 HP. Reduzimos isso para 10%, então até pensando nos níveis de energia, de custo e tudo mais. Também fizemos estudo de inativação de peróxido, porque no Brasil a gente trabalha muito com laminação manual e acaba sempre tendo algum resíduo de peróxido orgânico dentro do material, que muitas pequenas empresas ainda não fazem pós-cura, simplesmente cura ambiente, e isso gera problema para o produto. E aí partimos para fazer o estudo de reuso, não só dentro das próprias empresas, mas em outras áreas de aplicações, como na área de termoplásticos, elastômeros e concreto. Aqui os moinhos que nós desenvolvemos, os últimos modelos, que estão lá até hoje à disposição de todas as empresas associadas para fazer os testes necessários para desenvolvimento de soluções. E o que a gente já conseguiu até hoje o Gilmar já comentou, tivemos a grata surpresa de não ter uma só solução, que a gente esperava ter uma, mas teve uma dezena de soluções possíveis. Foi realmente incrível, né? Foi um momento histórico para nós, ver que o nosso material pode ser reutilizado em diversas aplicações, produtos, conforme o processo da empresa, conforme o business do negócio da empresa, em que mercado que ela atua, né? E com isso a gente teve um grande passo para frente para desmistificar o que muitos geram como verdade. Até hoje, infelizmente, você vai nas escolas, nas universidades, professores renomados, né? Já vi palestras dessas atualmente, quando começam a falar de materiais polímeros, falam de termoplástico, que é reciclado, e quando fala termofixo, fala principal característica, não reciclável, né? Então, precisamos reciclar esses professores também, né? E convido todos eles a conhecer a Almaco. Os impactos esperados na época, isso nós estamos falando em 2010, 2011, né? Responsabilidade ambiental do mercado, crescimento do setor, a imagem do produto como um produto de engenharia, né? E que tem um apelo ambiental, novas aplicações e, finalmente, lá já estavam pensando na questão da logística reversa, que a gente já tinha proativamente se preocupando com essa questão. A partir dessa solução, o nosso conselho já montou inicialmente um comitê de sustentabilidade e solicitou para a gente um trabalho nessa questão da logística reversa. A lei da logística, eu não vou me estender aqui lendo todo o texto, que é cansativo, mas está à disposição nos sites do próprio governo. É uma lei de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o famoso PNRS. E, inicialmente, esse programa, né, ele estabeleceu alguns produtos como alvo, que são aqueles críticos, realmente, que nós temos hoje no mercado, que são os agrotóxicos, que era um problema seríssimo, né? Esse material de embalagem de agrotóxicos, pilhas e baterias, que nós temos até hoje, um problema muito sério, né? Muitos de nós, como consumidores, às vezes temos dificuldade de descartar esse tipo de material, saber aonde que é recolhido ainda. Pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, que está uma briga grande, esses negócios de lâmpadas, e produtos eletrônicos e seus componentes. Essa mesma lei tem como definição a questão da logística reversa. Não, é embaixo, né? Isso. Aqui no item 11 do artigo 3º, define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Vejam que é interessante, desenvolvimento econômico e social. Ou seja, buscar agregar valor àquilo que está se jogando fora, e, ao mesmo tempo, contribuir socialmente nas áreas onde isso está sendo implementado. Isso é muito importante.
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta, a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Esse ambientalmente adequado tem que ficar muito claro, isso nós consultamos muito os órgãos públicos. Em São Paulo nós temos a CETESB, aqui no Espírito Santo eu não sei o órgão que cuida do meio ambiente, além do SEMA, do governo. Tem o IEMA. Então, esse IEMA a gente consultou o nosso equivalente CETESB, né, em São Paulo, também no Paraná, que é o IAP, né? E é muito claro, a questão é, esses materiais não devem ir para aterros sanitários e nem aterros industriais. Tem que ter uma outra finalidade adequada. Isso quer dizer ambientalmente adequada. Ok? Então, basicamente, a logística reversa, para quem não conhece, aqui tem algumas pessoas que atuam nesse setor, se eu não me engano, né, de logística, estão aqui presentes. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me corrija, né? Mas, basicamente, a logística reversa, ela quer o seguinte, que a indústria seja responsável por todo o ciclo de vida do produto e que esse produto retorne ao local de origem, se possível, e se não for possível, ele ter uma destinação que pode ser uma incineração, ele pode ser um gerador de energia para algumas outras empresas, ou seja, qualquer ação ambientalmente adequada e homologada para que isso não vá para aterros industriais. Esse é o ponto específico. Sempre pensando em quê? Ter, dentro desse ciclo, ações sociais, com cooperativas, né, com ONGs, que possam estar usufruindo desse circuito, desse fluxo, para a utilização, para a reutilização desses materiais. Depois nós tivemos uma regulamentação, onde foi definido em 23 de dezembro de 2010 também, os instrumentos e forma de implementação. Isso não estava claro na lei de 2 de agosto. Então, houve uma regulamentação, onde o sistema de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos: acordos setoriais, regulamentos expedidos pelo poder público ou termos de compromisso específico com as empresas. Em novembro de 2014, nós fomos surpreendidos com um edital do SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná. Aqui o SEMA tem 2 M's, né? Lá é um M só, né? Onde eles convocaram as empresas para uma reunião, uma apresentação, onde eles estavam buscando implementação do programa de logística reversa. E lá nesse edital, a gente reparou que dentro de outros produtos que eles estavam buscando, poliestireno e derivados, poliuretano e derivados plásticos, eles colocaram lá fibra de vidro, né? Então fomos lá, conversamos com eles. O que é fibra de vidro? É a fibra de vidro? Não, é aquelas caixa d'água, para-choque. Então não é fibra de vidro. Então a gente marcou várias reuniões lá no SEMA para ensinar eles o que é compósito primeiro, né? Depois fazer uma correção desse edital. Hoje o edital não é mais esse, o edital aparece lá compósitos poliméricos, né? Como o nosso produto. E deram um prazo de 120 dias para a gente fazer um trabalho. Nós analisamos esse pedido, né? Nosso conselho montou um comitê, esse de sustentabilidade, buscamos avaliar os aspectos negativos e positivos e definimos como positivos alguns aspectos que eu gostaria de mencionar. Cumprimento da legislação por integrar um sistema de logística reversa, o atendimento às metas estabelecidas, resguarda as empresas participantes perante o Estado e o Ministério Público, no que diz respeito ao cumprimento da lei referente à logística reversa, ampliação do diálogo junto a órgãos governamentais, isso possibilita um maior diálogo das indústrias, eles entenderem as nossas dificuldades antes de implementar programas sem nos consultarem, isso é muito importante, né? O estabelecimento de metas é definido pelo próprio setor, ou seja,
a gente conversa, não é simplesmente, ó, a partir de amanhã não vai ter que ter 100% de logística reversa. Isso é impossível, né? Não tem como fazer isso. Então, esses diálogos promovem esse tipo de trabalho. Fator cada vez mais importante no caso de empresas que participam de licitações, vendas ao governo ou empresas em sintonia com as políticas ambientais, as exigências, o Gilmar já comentou com isso, cada vez mais as exigências ambientais não só serão dentro das empresas, mas de fora para dentro das empresas. Os governos, a sociedade vão exigir cada vez mais que a gente cumpra essa questão. A comprovação de participação em sistema de logística reversa setorial tende a ser exigida nos processos de concessão e renovação de licença operacional. Isso é uma tendência nacional. A gente participa de alguns comitês em São Paulo. Aqui, a gente já ouviu falar que aqui o Espírito Santo está trabalhando muito forte nisso também. Ou seja, daqui a algum tempo, os estados vão exigir o seguinte: se a empresa não tiver um sistema implementado de logística, ela não vai poder renovar sua licença, né? Então, isso vai acontecer, é questão de tempo. E possibilidade, inclusive, de obtenção de taxas de linha de crédito diferenciados, que é um atrativo que o governo vem falando, mas nesse momento agora parou de falar um pouquinho, mas acredito que isso vai ser um incentivo também para as empresas participarem. O nosso projeto, depois de avaliado por um grupo de empresas que aderiram, nós definimos uma estratégia de trabalho de fazer o projeto em 3 etapas. A primeira, elaboração do plano de logística. A segunda, operacionalização do plano. E a terceira, a gestão do programa. Porque isso envolve custos. E a gente precisa ter conhecimento, buscar informação, fazer reuniões e tudo mais. Aí nós tivemos já de início 3 empresas participantes que aderiram ao programa. Eu tenho certeza, assim que a gente implementar esse programa, muito mais empresas vão aderir. Tem muitas empresas aguardando ver o resultado, o que vai acontecer, né, para que depois possam fazer adesão. Mas essas 3 empresas estão hoje já dentro do programa e que estamos implantando. Tivemos o apoio da Fabus, que é uma associação dos fabricantes de ônibus, e do Cimefre, que eu esqueci agora o que é Cimefre, Gilmar. Sindicato de transportes, né? De materiais de transporte, de ferrovia, bicicleta e tudo mais. Então, tivemos um apoio formal dessas entidades. E aqui eu já começo a demonstrar um pouco do trabalho que foi realizado e que foi, assim, surpreendente para nós. De início, nós fizemos um levantamento da participação dos compós na geração de passivo ambiental no Brasil. Ou seja, começamos a buscar informação no Brasil, o que era passivo de compós hoje no mercado. E aí a gente começou a analisar os setores que são os que atuam em paralelo ou concorrentes com o nosso, qual era a abrangência deles. Já foi meu tempo. Érica falou. E nós vemos aqui os compósitos, gente, os compósitos é essa faixinha aqui, nós estamos falando de 780 gramas per capita. Cada um de nós é responsável aqui hoje por 780 gramas de compósito. Mas também somos responsáveis por 140 quilos de aço, 7,5 quilos de alumínio e 35 quilos de plástico. O nosso programa foi montado de uma forma diferente do que aquele apresentado, porque as características do nosso produto tem uma etapa que não está prevista e foi aprovada pelo SEMA, que é uma área de recuperação de peças. Principalmente no setor automotivo, é uma realidade nossa, que uma peça impactada ela pode ser reparada, pode ser recuperada, diferente de outras peças que são descartadas, principalmente de aço. E com isso o nosso sistema teve 2 curvas aqui no procedimento. Fizemos variações junto ao SEMA, isso é desde de novembro de 2014, são reuniões que nós tivemos junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Isso vai estar disponível na apresentação para todo mundo ver, né, Érica? Dentro da associação tivemos essas reuniões, não tem ainda a reunião que nós tivemos a semana passada de finalização do programa, e que estamos iniciando a partir do 2º semestre desse ano. Aqui as metas estruturantes para encerrar,
Então, desenvolvimento aí de várias ações concluídas, condução do procedimento jurídico minuto em aprovação, definir o sistema de participação interna, de contribuição de cada empresa está sendo trabalhada, e todas as etapas para a aprovação do programa, agora em junho desse ano, né? E iniciar o programa a partir de julho de 2016, junto ao governo do Estado do Paraná. E também já temos as metas para 2017, 2018 e 2019, como plano estratégico de trabalho, de avaliação, consolidação e melhoria contínua desse programa. Temos a logomarca, logo mais vocês vão estar, a partir do segundo semestre, nós vamos ter um site especial sobre essa questão de logística, como a associação está trabalhando, com todos os dados, né? A Érica não sabia dessa notícia, estou acabando de dar de primeira mão para ela, né? E, gente, para finalizar, hoje nós temos que pensar diferente, né? O Gilmar foi muito enfático nisso, eu só vou reforçar um pouquinho, mas nós temos que sempre fazer, no mínimo, 3 perguntas antes de tomar qualquer ação, desenvolver qualquer produto, né? Ou outras ações que podem envolver toda a sociedade e o meio ambiente. Então, essas perguntas que eu recomendo sempre. É bom para você? Se é bom para você, é bom para a sociedade? Se é bom para a sociedade, é bom para o meio ambiente? Então, vamos seguir em frente. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.